Obrigada, gente. Bom, então vamos começar. A gente aqui do Grupo Linhas está muito feliz de poder fazer essa entrevista. A gente está exatamente querendo trabalhar com esses temas, né, e se aprofundar no medievalismo e nas questões, né, do medievalismo com o Brasil. A gente fica muito feliz de poder entrevistar aqui a professora Nádia Schultz, que é professora da Universidade em Glasgow, e eu queria começar pedindo para você se apresentar e contar um pouco, né, da sua carreira profissional. Obrigada. Bom, como eu já disse antes de começar a gravar, realmente estou muito feliz e é um privilégio poder falar com todos vocês. Eu realmente muito agradecida pelo convite e muito contente de estar aqui. Então, qual é a minha formação? Uma das primeiras coisas, talvez a dizer, é que eu nasci no Brasil e eu passei muito tempo até a adolescência no Brasil, mas nunca fiz a escola. Eu fiz a escola primária e secundária na Argentina. Então, esses lugares são todos partes do que eu estudo. Eu considero também parte da base, não da formação, mas da base do que eu faço. Minha formação acadêmica foi principalmente em departamentos de literatura latino-americana e brasileira. Eu fiz a minha primeira carreira, que é o bachelor. Eu sei que vocês têm nomes diferentes, eu não conheço exatamente a nomenclatura do Brasil. Eu fiz na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu passei quase 8 anos em Israel, principalmente em Jerusalém, onde também fiz várias coisas diferentes, mas acabei estudando literatura latino-americana, história da arte, e passei depois a fazer a maestria, o mestrado e o doutorado em Yale, em New Haven, nos Estados Unidos, e fiz um mestrado com a Maria Rosa Menocal, que talvez alguns de vocês conheçam como uma das popularizadoras do Al-Ándalus, do que foi a Espanha medieval principalmente, e a pessoa que estava, ou me deixou trabalhar sobre historiografia, sobre por que pensamos sobre certas coisas do jeito que pensamos. Então, eu sempre trabalhei sobre temas do século XIX e XX, e sobre essas questões sobre por que estamos pensando na Idade Média da maneira na qual pensamos, por que estudamos os livros produzidos nessa época da forma da que estudamos, e também me interessei muito pelo tema do pós-colonialismo, que é também uma das bases teóricas das quais eu trabalho. Eu sempre tenho trabalhado com essa visão de onde estamos falando, qual é o nosso posicionamento, como trabalhar e como pensar na Idade Média desde um lugar que é pós-colonial, principalmente da América do Sul. E já escrevi e publiquei 3 livros netamente sobre medievalismo. O primeiro dele sobre medievalismo pós-colonial e a ideia da Idade Média. Eu sempre penso na Idade Média como uma ideia, e por isso eu sempre trabalho desde o século XIX e XX sobre o que significa a Idade Média para diferentes autores e momentos e áreas, geografias. Esse foi em 2009 e abriu, de certa maneira, muito do que é o estudo da Idade Média fora da Europa. E depois tem um livro sobre a edição de textos medievais no século XIX, que se chama Geographies of Philological Knowledge, que também é netamente sobre medievalismo. E esse último, que é Políticas da Temporalização, que também é sobre principalmente o século XIX e XX e o que significava a Idade Média para pensadores chave do Chile, Argentina e Brasil, que talvez inesperadamente se fazem muito trabalho baseados na ideia da Idade Média, que não tinham necessariamente sido reconhecidos antes.
Sim. Ah, certo. E a sua formação, assim, o que você foi fazendo ao longo da carreira? Você falou, eu fiquei muito, na verdade, assim, porque eu fiquei muito interessada, porque você é o oposto, assim, eu nasci na Argentina e vim muito pequena e fiz a minha formação no Brasil, então eu achei engraçado, né, como é exatamente o oposto, e tem uma relação muito grande da minha família lá. E aí depois eu não soube se você fez o resto da sua formação toda na Europa, ou se alguma parte foi ainda na Argentina. Não, eu saí da América Latina, ainda tinha 17 anos. Assim que passei, realmente, eu fiz a escola na Argentina e depois disso fiz toda a minha carreira universitária no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Eu, na verdade, escrevi a minha tese de doutorado à distância. A Maria Rosa Menocal ela lamentavelmente morreu muito, muito cedo, antes de tempo. Ela era uma pessoa muito aberta, enquanto você trabalhasse bem, ela não precisava dizer exatamente onde, como, quando. Eu escrevi o meu primeiro livro sobre crítica textual, morando na Suíça, e depois desses 3 anos que eu morei na Suíça, eu fui diretamente para os Estados Unidos, e eu trabalhei nos Estados Unidos até 2017, que eu vim aqui para a Escócia, para Glasgow. Então, assim, passei por muitas partes do mundo. Eu acho que todos esses momentos de mudanças geográficas sempre foram, para mim, sempre formaram parte da minha formação, que não é exatamente acadêmica, mas que deu forma a muitas perguntas que eu me encontrei interessada em considerar. Então, sim, basicamente o meu contato com a América Latina, com a Argentina, com o Brasil, foi só enquanto eu estava fazendo escola primária e secundária. Uhum. Tá, certo. Bom, então agora a gente queria te perguntar um pouco a respeito de como é que surgem os interesses sobre medievalismo, e aí, né, um pouco entendendo a partir desses deslocamentos geográficos, se eles influenciaram, a partir de que influências e de que fontes você acabou surgindo o interesse e se aprofundando no tema do medievalismo, que é tão novo, né? Não sei se foi a partir nos Estados Unidos, enfim, como é que isso foi surgindo no seu campo de estudos? Ficou muito, muito picotada, mas eu vou dizer o que eu entendi, você me diz se é realmente o que quer saber. Basicamente, como é que eu cheguei a me interessar pelo medievalismo especificamente. Sim? Interesse. A primeira vez que eu me interessei pelo que seria medievalismo mais do que Idade Média, e isso é importante também como parte da minha formação, eu não estou formada em estudos medievais. Eu sempre trabalhei sobre século XIX e XX. Eu acho que isso também muda o jeito no qual eu me relaciono com a Idade Média como uma ideia. Eu acho que isso também muda de onde você começa a estudar esse tema. Mas a primeira vez que eu me interessei foi quando eu estava fazendo o meu BA, meu Bachelor's, em Jerusalém. E a professora de medieval, porque nós tínhamos que estudar todos os períodos, disse para nós, a primeira coisa que ela disse foi: se esqueçam completamente de tudo que vocês têm estudado até agora sobre o que significa literatura, todas essas questões teóricas simplesmente não têm nenhuma relação com o que acontece na Idade Média. Não entendi exatamente o que significava isso, mas ficou essa pergunta para mim, dizendo: muito bem, eu tenho essa formação maravilhosa, magnífica,
e tenho depois essa pergunta sobre como é que a Idade Média e os textos da Idade Média simplesmente não tem nada a ver com tudo isso que eu venho estudando há tantos anos. E quando cheguei a Yale, a Maria Rosa Menocao apresentou um pouco também dessas perguntas que estavam começando a existir por causa de um dossiê, que eu sei que vocês já ouviram um pouco dele, do Steve Nichols, sobre o New Medievalism, que saiu na Speculum. Então, tudo isso foi como uma explosão dentro dos estudos da Idade Média, que tinha acontecido só uns anos antes, e a Maria Rosa Menocao apresentou eles nas nossas aulas. E foram essas duas questões que uma com a outra, que formaram a minha tese de doutorado. Nos Estados Unidos, nessas universidades como Yale, só tem uma tese de doutorado, que é basicamente um livro, e a pergunta foi, com a qual eu comecei a trabalhar, como é que nós entendemos os textos escritos na Idade Média, literários, porque nós editamos esses textos da maneira na qual editamos, quais são as razões, o que nós conseguimos, qual a relação com a ideologia da genialidade dos autores, todas essas ideias de base sobre autoria, individualidade, mudança da Idade Média, o Renascimento, concepção da história como diferente, como tendo distância, são todas essas ideias básicas. O Renascimento tem distância com o passado, a Idade Média não reconhece as diferentes diferenças históricas, e tudo isso é realmente medievalismo, só que nesse momento eu não entendia isso como medievalismo, mas é porque nós nos aproximamos à Idade Média, por como entendemos essa época, como diferenciamos de outros momentos. E meu segundo livro foi justamente o que significa estudar a Idade Média desde um país como o Chile, nesse caso o Andrés Bello, que foi o primeiro que editou o texto bom, não foi o primeiro, mas o primeiro supostamente romântico que editou o texto nacional espanhol, o poema de Mil Cid, e o que significa trabalhar sobre um texto medieval desde uma pós-colônia, desde uma colônia, desde um lugar colonizado. Então, aí é novamente uma tese, é um livro realmente sobre medievalismo. O que significa fazer medievalismo? A maioria dos estudos de medievalismo, a forma de entender o medievalismo tinha sido dada pelos estudos de nacionalismo, que também são uma das bases, vamos dizer, das ideias-chave dentro do Studies in Medievalism, que vocês conhecem essa revista, e simplesmente os estudos fora da Europa e fora do que eles estavam estudando como as temáticas principais não encaixava. Então, um pouco o que fazemos com todas essas outras partes do mundo que não encaixam, o que fazemos com um estudo que vem de outra parte, que vem de uma colônia, o que significa fazer medievalismo da colônia, e eu cheguei nesse momento também, talvez isso precisava ser dito antes, que eu considero os estudos medievais como medievalismo. Isso clarificou, isso ficou muito claro para mim nesse segundo livro, que não há uma diferença entre fazer medievalismo e fazer estudos medievais, é uma forma diferente. Os estudos medievais são uma das formas de fazer medievalismo. E daí eu continuei com essa linha, o que significa fazer ou estudar a Idade Média, fazer medievalismo acadêmico, nesse momento ainda, fora dos lugares que consideram a Idade Média como a sua identidade nacional. E aí foi o livro com a Kathleen Davis, no qual trabalhamos sobre muitos lugares, não somente sobre a América Latina,
e esse último livro que continua essa questão sobre o que significa ter sido colonizado por lugares que se consideraram pré-modernos, que se consideraram medievais. Por que pensamos dessa maneira? Para que foram usadas essas ideias? Não sei se não sei se realmente consegui explicar. Eu acho que eu sempre fiz medievalismo. Eu sempre olhei para a Idade Média desde o século XIX e sempre olhei para a Idade Média como um campo que é estudado através dos interesses do momento desde o qual está sendo estudado e das geografias desde as quais está sendo estudado. Então, sempre é uma mirada medievalista sobre esse momento cronológico através de como esse momento cronológico está sendo estudado ou está sendo usado. Então, eu nunca fiz nada que não fosse medievalismo, até no começo, quando eu ainda não conhecia a palavra. E, então, a partir do segundo livro, né, que eu acho que tem mais esse contato com a ideia de medievalismo, e eu fiquei, enquanto você falava, bastante curiosa para continuar ouvindo. A gente tem muito interesse em saber um pouco das questões que você veio trabalhando nesse livro sobre o Chile e nesse livro sobre a Kathleen Davis, ou seja, quais são exatamente, né, se você pudesse um pouco aprofundar e falar, a gente gostaria muito de ouvir, tem muito interesse em saber exatamente, né, quais são essas questões que envolvem o estudo da Idade Média em países, colônias, né? Se você pudesse um pouco explicar ou falar para a gente sobre esses temas que você abordou nesses estudos, aqui exatamente para a gente, como países coloniais que vivemos isso, é muito interessante. A gente, muitos entramos nessa perspectiva a partir da ideia de longa Idade Média. E depois isso foi caindo, e a gente foi construindo, na verdade, essa perspectiva, né, de que tudo é medievalismo, não existe uma Idade Média que continuou, existe sempre uma perspectiva, né, a partir, uma releitura, uma apropriação. E aí, se você pudesse comentar um pouco. Sim, o meu primeiro livro saiu em 2005 e já em 2007 eu fiz a minha primeira apresentação no Studies in Medievalism, que esse ano foi em Towson University, era vizinha, respondendo de uma maneira acadêmica ao que eram as linhas principais do Studies in Medievalism, que estavam considerando sempre, como eu disse um pouco antes, que o estudo da Idade Média estava feito através do nacionalismo, que o século XIX começou a estudar a Idade Média para entender os começos, a identidade original, nacional de cada país, cada nação da Europa. E para mim isso, tendo entrado já em tudo que era, nesse momento eu tinha lido tudo que tinha para ler ao meu redor, eu sabia que isso simplesmente não encaixava com as ideias do que poderia ter acontecido nas colônias, e certamente não na América Latina, tendo uma base de estudos de literatura latino-americana e brasileira, mas principalmente latino-americana, ou hispano-americana, eu sabia que isso simplesmente não dava certo, não encaixava, e que tínhamos medievalismo, mas não tínhamos nenhuma forma de entendê-lo, que não fosse a partir dessas teorias que não encaixavam. Então, eu comecei a pensar o que acontece quando nós estamos estudando matemática e a única forma de entendê-la não nos dá respostas. Temos que começar a abrir toda essa temática do medievalismo, entender por que está entendendo do jeito esse, e como nós podemos tentar, fazendo o medievalismo, modificar tanto o medievalismo em si, quanto dar alguma resposta possível para o que está acontecendo fora dos únicos lugares. Esse é uma temática muito anglófona, muito centrada. O Leslie Workman, ele
realmente podemos dizer que construiu uma disciplina que está quase toda ela sobre os estudos em inglês. Tem um pouco de francês, tem um pouco de alemão, mas é muito anglófona. E até nos Estados Unidos era estudada sem uma consciência, podemos dizer, de que os Estados Unidos tinha sido uma colônia, que não tinha começado como um poder hegemônico que era. Então, também, um poder hegemônico podia usar a Idade Média de uma maneira diferente do que podiam ser periferias econômicas e políticas. Então, de repente, nós tínhamos que abrir todas essas questões onde a resposta do porquê do medievalismo já estava dado, mas não tinha nenhuma relação com lugares que eram colonizados, que ainda tinham situações de neocolonialismo, onde o neoliberalismo estava continuando a utilizar e a extrair riquezas constantemente. De repente se virou medievalismo narrow, estreito demais. O primeiro livro sobre isso, com a Kathleen Davis, foi justamente uma conjunção do pós-colonialismo, que é um estudo dos lugares que foram colônias, e o medievalismo, porque eu estava escrevendo sobre o Andrés Bello e a edição que ele tinha feito desde Londres do poema do Cid, que depois acabou sendo o poema nacional da Espanha, e não dava para aceitar que um latino-americano fosse o primeiro editor romântico da épica nacional do colonizador. Isso não encaixava também, não. Então, é sempre essa questão de nós temos situações, elementos reais que não encaixam com a teoria. E, para mim, tudo que nós fazemos, ainda temos muitíssimo para fazer com o medievalismo fora das ideias, essas matrizes com que o medievalismo começa. E nesse momento o medievalismo, assim como ele começou, é um medievalismo estagista, um medievalismo que está associado com a teoria da modernização, com estágios de progresso. Poder dizer que partes do mundo que não tiveram relações, às vezes, com a Europa, nos anos cronologicamente medievais, chamar eles de medievais, estamos dando uma olhada colonialista sobre esses lugares. Nós ainda temos muito a fazer para poder estudar esses temas sem aplicar, sem simplesmente usar as formas que estão usadas, que foram desenvolvidas para certos espaços e certas histórias centrais ou hegemônicas e levar para as colônias. Eu acho que parte é que tem demais ainda para fazer, e, como sempre, eu acho, com os estudos de áreas periféricas, você precisa saber muito bem o que está sendo feito nas áreas hegemônicas, e depois simplesmente voltar para o lado e dizer, muito bem, vamos ver o que acontece ao nosso redor, como podemos estudar de uma maneira que seja realmente, que tenha sentido dentro de um outro lugar. Todas essas ideias sobre a continuação da Idade Média no Brasil, as potências ibéricas terem sido colonizadores medievais, eu acho que simplesmente tem que ser deixado do lado, porque são ideologias, são ideias coloniais, realmente, são as ideias que foram usadas pelas colônias, pelos colonizadores ascendentes em contra das colônias, dos colonizadores ibéricos que estavam perdendo a sua hegemonia. São discursos que foram postos em movimento quando, na segunda in the second wave of colonization. Então, se primeiro tínhamos a Espanha e o Portugal,
como colonizadores e como hegemonias, quando passa a ser outros países, e outros, eles começam a falar da Espanha e do Portugal como medievais, dentro do que era uma confrontação interimperial. Então, para nós simplesmente aceitar o que os vencedores nessa segunda movimento... Segunda onda de colonização, Nessa segunda onda de colonização, nos deixaram como historiografia, eu acho que não faz nenhum sentido. Temos que entender toda essa historiografia, entender essas duas ondas de colonização, dizer, muito bem, agora deixamos do lado e vamos ver, sabendo que tudo isso tem uma razão, que eles usaram por razões que no momento tinham sentido, mas nós não temos que aceitar o que estava acontecendo, como entender o que temos nesse momento e a utilidade, os efeitos de aceitar essa noção de que a Idade Média continua nos lugares que foram colonizados pelo Espanha e Portugal. Então, é um pouco ir em contra. Eu acho que em algum momento, sim, você tem que se confrontar com o que são um discurso central do medievalismo e encontrar de que maneira funcionou realmente uma maneira mais compreensível dentro da situação na qual você quer, do seu lugar, da sua geografia, da sua história, que é muito diferente, temos que aceitar como, no começo mesmo, como muito diferente do que é o centro do medievalismo. Então, acho que como fazer medievalismo desde as colônias é não aplicar sem consideração muito constante de onde vêm as ideias, para que foram usadas no seu momento, e se elas se aplicam, por que se aplicam ou por que não se aplicam aos lugares nos quais estamos trabalhando. Eu acho que continuar com uma espécie de colonização acadêmica seria um erro. Aí entra aquela questão dos estágios de desenvolvimento da humanidade, né? Onde as colônias aparecem num estágio pré-moderno em relação, né, ao centro europeu modernizado. E aí a gente entra no tema que eu queria perguntar agora, que você falasse um pouco mais especificamente sobre o seu livro atual, sobre a pesquisa atual, né, que você publicou agora há pouco. Esse livro começa justamente da pergunta do que significa que a América hispana ou ibérica foi colonizada por potências ainda medievais. Então, tudo que estávamos falando antes, de todos esses grandes escritores que consideram que tem uma continuidade da Idade Média, isso na Argentina, no Chile, no Uruguai, até onde eu sei, não é usado tanto como no Brasil. Eu me encontrei, ainda trabalhando sobre o pós-colonial medievalism, eu me encontrei por primeira vez com a ideia de que o Brasil continuava sendo medieval. E eu fiquei um pouco, fiquei mais do que surpresa. Então, se temos essa ideia, que ainda continua sendo tão ativa, de que nós fomos colonizados por potências medievais, e que então ainda tem espaços dentro do presente da América Ibérica, que é medieval, eu achei isso uma loucura. Considerar que tinha ainda populações que estavam vivendo a Idade Média, eu achei isso de um colonialismo que eu não esperava. Eu realmente não esperava uma visão colonial tão, assim, sem dúvidas dela mesma, por sobre populações e grupos que estão hoje no mesmo presente que todo mundo.
mas são vistos como ainda mantendo o passado vivo. Então, eu comecei a ver como entender essa noção de uma colonização pré-moderna, para que foi usada, por quem, quais foram os efeitos. Encontrei que já nos começos do liberalismo do século XIX, essa foi uma ideia constante, que tinha partes da América Ibérica que eram ainda medievais, por causa dessas conquistas pré-modernas, e que era preciso destruí-las e levar todo mundo para o presente liberal do progresso e do capitalismo. E eu comecei a encontrar isso constantemente no Brasil, na Argentina, nesses textos que são considerados, assim, fundadores. Sim. O Facundo de Domingos Sarmiento, encontramos a mesma coisa em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Encontramos isso também, e para mim era importante ver como o neocolonialismo britânico tinha realmente trazido muitas dessas ideias, e por outro lado, encontrar que ao mesmo tempo que tínhamos essa medievalização, porque tem duas ideias básicas nesse último livro, que nós falamos de medievalismo, mas o medievalismo eu acho que é, na realidade, medievalização. Nós determinamos que certos elementos do presente, do agora, eles estão relacionados com o passado medieval. Então, nós temos a possibilidade, quando temporalizamos certos elementos, de considerar que esses elementos ainda mostram uma continuidade com a Idade Média. O que é interessante quando nós vamos ver também como essas ideias foram usadas no passado, no século XIX, no meu caso, e no século XX, mas especialmente no XIX, é que eles consideravam diferentes coisas como elementos medievais do que talvez nós, ou que eles associavam certos elementos como sendo orientais, que agora nós já não consideramos mais. Então, você começa a ver, quando estuda, dentro dessas características de entender a medievalização de elementos da América hispânica, ou ibérica, e a orientalização de elementos do continente, que há uma escolha. Esses são autores que estão determinando, estão justamente medievalizando e orientalizando certos elementos do presente deles e dando uma ideia sobre a identidade desses países, dessas nações, dessas áreas do mundo, através dessas ideias sobre quais coisas medievais continuam, quais coisas orientais continuam, e que elas continuam porque nós fomos colonizados por potências que eram ainda medievais quando chegaram ao Novo Mundo, e que uma das ideias que foi, acho, branqueada, foi assim, tirada da continuação das ideias, era que essas potências ibéricas estavam islamizadas, e eram o que, às vezes, alguns dos teóricos ou dos acadêmicos sobre isso falam de off-white. Elas tinham sido misturadas com muçulmanos, com o Islã, e não eram puramente brancas. Então, isso foi um pouco mais esquecido. As ideias sobre a continuidade da Idade Média ainda são usadas para explicar porque nós ainda não progressamos ao nível das estamos num estágio menos avançado da civilização ocidental, né, nessa perspectiva. Então, isso continua sendo útil e continua sendo usado. Então, se nós temos esses lugares do mundo que foram colonizados por potências completamente modernas, eles chegaram a uma temporalidade que é toda a mesma para toda a população, mas nós que fomos colonizados por potências pré-modernas, ainda há lugares e grupos que estão em estágios anteriores
na Idade Média, geralmente nos lugares, nas periferias rurais. Então, essa ideia da medievalização continua sendo muito útil, continua sendo usada por todas essas teorias de modernização, de progresso. A ideia que no século XIX estava ao mesmo tempo acontecendo da orientalização, essa foi deixada de lado, nós quase que esquecemos essa opção, e talvez ela deixou de ter realmente utilidade. Então, ela, vamos dizer, foi esquecida, foi caindo no esquecimento. Mas no século XIX, os autores que falavam da medievalidade da América Ibérica também falavam da orientalidade da América Ibérica, ao mesmo tempo. Então, encontrar como essas ideias não são realmente sobre uma realidade, são nomes e são associações que são formadas. Por quê? Por quem? Quais são os efeitos de dizer isso enquanto dizer outra coisa? A forma das casas, os pátios internos, as gelosias, tudo isso sendo uma explicação do caráter medieval ou oriental dos nossos países, vamos dizer. Tudo isso é o que realmente está estudando esse livro, como as teorias da modernização continuaram em uso, como elas deixaram de ser usadas na mesma forma, o medieval e oriental. E dentro do que eu dei para vocês como uma possibilidade de ler a introdução, explicar que se nós aceitamos a ideia de que ninguém está em diferentes estágios do progresso, senão que todos estamos no absolutamente mesmo presente, então nós podemos temos acesso a ver quem e por quê e com que efeitos diferentes pensadores atribuíram a ideia de estar em diferentes estágios ou de ter aspectos orientais. Por que utilizaram? Quais são os aspectos que eles reconheceram, ou elas reconheceram, e por quê? Certo. Nessa questão, a gente entra nas teorias um pouco pós-coloniais. Eu ia te pedir se você poderia falar um pouquinho, antes da gente abrir para as perguntas, sobre a influência do pensamento do Chakrabarti, que eu vejo que você citou na sua introdução, e eu acho que foi um dos pioneiros nessas questões, né, de abrir na verdade, assim, os usos tá muito cortado? Desculpa, eu não sei se eu... Estava bem, até os usos eu escutei. É porque... Ai, que bom que tá bem. Porque você, na verdade, estava falando sobre os usos políticos, né, dessa utilização, né, desse medievalismo, né, dessa apropriação. E aí me veio a questão de pensar um pouco na influência do Chakrabarti, que você cita no seu livro, e que me parece assim, um grande início, né, de pensar esses usos nas colônias, né? Uhum. Eu acho que tem dois pensamentos sobre a temporalidade que estão contrapostos, talvez. Um é o do Chakrabarti, que ele considera, assim, na explicação, que tem o passado existe no presente, e que o passado tem essa situação de cotemporalidade no presente, mas que não acontece só na Índia, só nos lugares, ele explicou principalmente para a Índia, como um lugar pós-colonial, onde ainda tinha esses passados no presente, senão que ele identifica que isso também acontece na Europa, que na Europa, se nós estudamos os medievalistas, encontramos que na Europa também continuam certas ideias que têm essa conexão medieval, e acaba considerando que a razão é que o ser humano vive uma temporalidade múltipla. O pensamento, vamos dizer, contraposto com o qual eu estou trabalhando e com o qual eu estou mais de acordo, é a cotemporalidade radical do presente. Não há multitemporalidade, não há diferentes passados que estão dentro do presente,
O presente é para todos o mesmo, em qualquer lugar do mundo, constantemente, sempre estamos todos vivendo o mesmo presente, e somos nós, através, em grande parte, do que se chamou a consciência histórica, que começamos a temporalizar elementos do presente e chamar certos elementos do presente como pertencentes realmente ao passado, ou como mantendo vivo o passado. Então, o que eu uso para falar dessas duas tendências e explicar por que eu escolho a do Fabian, é porque se nós pensamos, o que eu digo nessa introdução, pensamos em diferentes elementos que são temporalizados, também podemos encontrar que há elementos que não são temporalizados. Um desses foi útil para mim, quando eu apresentei essas ideias, eu acho que foi útil também para quem ouviram, é que nós não pensamos no martelo como um elemento que pertence a um tempo que não é o nosso. O martelo simplesmente parte do nosso presente. Nós não pensamos no martelo através da sua origem no Neolítico. Nós consideramos o martelo como simplesmente parte do hoje, como qualquer hoje, o hoje do século VII, o hoje do século XII e o hoje do século XXI. É simplesmente parte do presente. Mas há toda uma série de elementos que não são o martelo, que nós entendemos através da temporalização, que nós temporalizamos. Então, nós vamos entrar numa catedral e vamos tocar essa catedral, ou vamos interactuar com alguém do sertão, vamos dar a mão, mas essa pessoa e essa catedral vão, de certa maneira, ser temporalizados, ser entendidos como tendo alguma relação com o momento que não é o presente. Então, é o que nós fazemos com certos elementos do presente, que certos elementos nós temporalizamos e outros não, nos indica que quando nós consideramos que certas questões pertencem a outros momentos da história, somos nós que estamos fazendo esse exercício mental. E eu acho que nesse caso o Fabian, eu me encontro mais a gosto com o pensamento dele, que está tudo completamente no mesmo presente, e que há uma contemporaneidade radical com tudo. Ele trabalha desde a antropologia e encontra que os antropólogos, quando vão fazer estudos de antropologia, geralmente pensam que aqueles que estão ao redor deles pertencem a outro momento histórico, que é antes do momento histórico do antropólogo mesmo. Então, o Chakrabarti foi muito importante nessa questão da cotemporalidade e da multitemporalidade, mas eu acho que é importante chegar antes desse momento e reconhecer que para que exista multitemporalidade, nós temos que temporalizar certos aspectos do presente. Antes de nós temporalizarmos aspectos do presente, elementos do presente, não há multitemporalidade. Então, o que me interessa é esse momento. Por que temporalizamos certas coisas? Quais são os fins dessa temporalização? Quais são os efeitos? Quais são as instrumentalizações da temporalização de certos elementos e não dos outros? Sim, eu estou realmente mais de acordo com o Fábio nessa questão, e eu acho que essa temporalização é utilizada, continua sendo utilizada nas teorias de modernização, na ideia de development, de desenvolvimento, que nós estamos sempre por chegar, mas nunca vamos chegar completamente, sempre temos essas anclas ou âncoras em português, é isso mesmo. Que não nos deixam chegar realmente ao verdadeiro presente homogêneo. Só para terminar, a gente vai começar a fazer as perguntas. Eu queria só entender, só uma última perguntinha minha, na verdade, depois eu vou abrir, a gente vai começar a fazer um ciclo assim de juntar 3 perguntas, mais ou menos, para que você possa responder e não ficar, né, tão extenso. Só para a gente, eu queria fechar a ideia do Fabian, do Johannes Fabian. Ele é um antropólogo e ele está, na verdade, discutindo como a antropologia se coloca diante do outro que ela estuda, não é isso? Sim.
É um livro de 1983 chamado Time and the Other, O Tempo e o Outro, e é justamente sobre a forma na qual antropólogo, e aí vem a frase e uma das palavras que aparece muito no meu último livro, que é denial of co-evilness. Então, essa visão de que outros elementos e outras pessoas que estão sendo estudadas não são parte do seu presente, desse agora mesmo no qual todos estamos, mas eles são afastados do presente pela forma no qual antropólogo e antropologia observa como esses objetos do passado vivo. Eu acho, bom, é daí que vem a ideia do denial of co-evilness, e também da possibilidade, eu acho, de criticar a ideia da heterotemporalidade, que eu acho que não temos como ter essa heterotemporalidade sem aplicar um denial of co-evilness a certas populações, elementos, ideias, etc. Ou seja, uma negação, né, como se os antropólogos negassem essa existência de todos ao mesmo tempo, né? Isso é o que ele está discutindo. Muito obrigada. Eu vou abrir agora para as perguntas. A gente temos como inscrito primeiro o Marcelo, depois o Clínio, e eu não sei quem vai ser a terceira pergunta, já vamos ver, ou pelo menos vamos começar com o Marcelo e com o Clínio, eles vão fazer os dois uma pergunta, e depois, em seguida, você pode responder. Muito bem, tentarei ser um pouco mais, eu sei que eu falo. Tá ótimo, a gente está adorando. Bom dia a todos, bom dia, Nádia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a sua exposição, a sua disponibilidade de falar com a gente, muito bom, muito importante, útil e até certo ponto muito divertido, né? Ouvir as suas colocações, né? E principalmente é impressionante como certas coisas que você coloca, que a gente já viu nos seus textos, mas você falando fica mais interessante ainda, como é que é importante, como se relaciona com coisas que a gente vem refletindo, né? Algumas coisas que eu pretendo estudar, que eu já comecei a pesquisar, se encaixam e se relacionam muito com a sua pesquisa, isso é bem importante, bem interessante para mim. Então, em primeiro lugar, agradecer, não só por mim, mas agradecer em nome do grupo, em nome do Linhas, a sua presença, a sua disponibilidade. E a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade, né? Mais uma curiosidade, não é tão acadêmico, vamos dizer assim, mas é uma curiosidade. Você falou logo no início da entrevista que também considera os estudos medievais como medievalismo, né? Eu concordo, estou de pleno acordo com o que você informou, com essa sua posição. Sei que o Clínio também, acredito que os outros membros do Linhas, e acredito que muita gente que está aqui nessa sala virtual assistindo também deva concordar com isso. Porém, aqui no Brasil, isso não é muito popular entre a maioria dos medievalistas mais tradicionais, vamos dizer assim. Então, é visto como extremamente desconstrucionista, extremamente pós-moderno, e as pessoas ainda defendem essa filiação, né, cientificista do trabalho do historiador, né? Então, o Luiz até colocou aqui no chat que é meio ofensivo, né? E parece que os medievalistas mais tradicionais colocam um rótulo, né, de pós-modernismo em tudo que diz respeito a essa crítica sobre essa epistemologia de como estudar a Idade Média, né? Dos nossos limites com relação às fontes, nosso limite para chegar a essa tal Idade Média real. Então, isso ainda é muito, pelo menos no Brasil, ainda é muito mal visto. E quando a gente fala isso por aí, dependendo do local e do evento que a gente fale, a gente vai receber pedradas, a gente vai receber críticas duras, né? Então, a minha curiosidade é com relação ao meio ao qual você está filiada, né, as universidades pelas quais você passou, se essa visão do medievalismo, dos estudos medievais, também como uma espécie de medievalismo, também como uma espécie de apropriação,
Como isso é visto, como isso é recebido, como é a recepção disso por aí, como é a recepção disso nos Estados Unidos, como é a recepção disso nas universidades do Reino Unido. Porque aqui no Brasil, talvez até pelo que você apontou, né, dessas raízes muito fortes ainda dessa historiografia colonialista, isso ainda é mal visto, ainda é mal recebido. Como é por aí, né? Essa é a minha curiosidade. Você recebe muita crítica por fazer essa associação entre estudos medievais e medievalismo? Eu acho que o nosso trabalho é de ser um pouco, não contrários, mas de não ir com o que está fazendo, mas dar outras opções de como pensamos as coisas. A primeira vez, eu não me encontrei com uma problemática quando falo sobre os estudos medievais como medievalismo, porque principalmente eu falo disso fora dos grupos de estudos medievais. Eu nunca formei parte dos estudos medievais, eu tenho, como eu dizia antes, uma formação no século XIX e XX. O que eu encontrei sempre como sendo muito mais difícil é falar da Idade Média e do medievalismo os estudos latino-americanos, porque talvez no Brasil eu estou vendo que tem essa questão da continuação da Idade Média, mas nos estudos latino-americanos tem uma rejeição muito forte ao medieval, mais por lado, por exemplo, do Las Casas e da ideia de que tudo que chega realmente terrível, é verdadeiramente terrível, mas a ideia é que o medieval tudo tem essa visão completamente negativa. Então, estou dando voltas, porque a verdade é que se você fala de que o medievalismo, de que os estudos medievais são parte do medievalismo, num encontro de medievalistas, isso clarifica, mas não é uma ideia que cause conflito. Mas, por exemplo, nesse último livro, o que eu estou dizendo, que sim causou um pouco mais de conflito, é que o medievalismo, ao mesmo tempo que todos os estudos medievais são medievalismo, todo o medievalismo é medievalização primeiro. Então, para nós falarmos de medievalismo, primeiro temos que medievalizar certos elementos do que estamos vendo. Antes de medievalizar esses aspectos do presente, nós não podemos fazer medievalismo. Isso é muito mais problemático de aceitar dentro dos estudos do medievalismo, porque estamos dizendo que nós mesmos estamos inventando a Idade Média que estudamos. Eu acho que sim. E essa também é uma das razões, eu acho, que tem, por exemplo, agora falamos do medievalismo chinês. Nós primeiro temos que definir esse momento da China com os anos, cronologicamente, que nos interessam como medieval, para então poder fazer um estudo disso como medievalismo. Mas não é somente com essas situações que eu acho que são bastante mais evidentes. Eu respondi o suficiente? Sim, Nadia, muito obrigado. Então, vou fazer mais uma rodada de perguntas. Agora, quem se inscreveu foi o João e depois o Renan. Essas duas perguntas a gente vai fazer. Depois tem mais uma última de duas pessoas, que é a Suelen e o Luiz, para a gente encerrar, tá bom? João e depois o Renan. Tem o João Porto também, João Lisboa. É o João que se inscreveu. Agora. São dois Joãos. São dois Joãos que se inscreveram? Sim. Bom, então vamos botar ele depois do Luiz Felipe. Desculpa, porque eu realmente me confundo. Não sabia que eram dois Joãos. Pode ser? Você se incomoda, João? Não, pode ser. Eu tinha colocado aqui no chat. Tá bom, então. João Batista começa, e depois vem o Renan, ela responde, depois mais os três, né? A Suelen, o Luiz e o João, que vão fazer uma última rodada. Pode ser?
Posso começar? Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Boa tarde, Nádia. Muito obrigado. Meu nome é João Batista. Eu também sou pesquisador do Linhas. Achei fantástica a sua explicação. Realmente esclareceu algumas coisas que às vezes na leitura fica um pouco difícil da gente conseguir uma tradução exata. E eu gostaria de retomar aqui uma questão que seria exatamente sobre essa ideia da continuidade e como que no Brasil essas ideias da herança ou das raízes medievais, elas são tão comuns. Eu digo isso porque a Maria já falou, né, sobre a influência que nós temos o Renan também já colocou isso, né, de nós termos uma influência francesa muito grande, e esse conceito eu queria saber se você se você entende que esse conceito das raízes medievais do Brasil, das heranças medievais do Brasil, ou até mesmo o que tem sido chamado dos resíduos ou das reminiscências medievais no Brasil, se isso seria algum tipo de herança da historiografia francesa que trabalha com essa questão da longa Idade Média e que, por exemplo, se a gente pega o Hilário Franco Júnior, que em um dos seus textos você se contrapõe e critica, né, o artigo do Hilário, o Hilário ele foi doutorando, ele foi orientando do Jacques Le Goff, e o Jacques Le Goff, né, é o criador dessa ideia da longa Idade Média, e a historiografia francesa continua até hoje utilizando essa ideia, né? Ela continua muito presente na historiografia, a ideia da longa Idade Média do Jacques Le Goff. Então, eu gostaria de saber se, no seu entendimento, isso pode ser uma herança, uma vez que, inclusive, em outros países, como você mesmo disse, não existe, não é tão forte essa ideia da continuidade, das heranças, das raízes medievais em outros países, como é forte no caso brasileiro. Obrigado. Renan, você pode fazer a sua pergunta para ela responder os dois? Claro, Maria. Bom, Nádia, primeiramente eu gostaria de agradecer, foi muito esclarecedor, muito bom poder ouvi-la, finalmente, né? Nós trocamos já alguns e-mails, e a minha pergunta gira em torno desse debate, vou tentar estender um pouco aquilo que o Plínio perguntou, entre Gilberto Freire e Euclides da Cunha. Eu já li algumas coisas que você escreveu sobre ambos. Eu tenho a impressão que o Euclides da Cunha, nos Sertões, avança dentro daquilo que na intelectualidade paulista ficou conhecido como a corrente historiográfica do bandeirantismo, ou seja, esse centro-sul brasileiro, principalmente enraizado em São Paulo e Rio, graças às bandeiras, aí no caso mais paulista, teria promovido o avanço para os sertões e, enfim, né, por uma espécie de teoria racial, eles seriam eminentemente o cerne do progresso brasileiro e onde o progresso caminharia, e que o Nordeste, por outro lado, seria o sinal do atraso, porque, enfim, é milenarista, o Nordeste é mais ruralizado e tudo mais. Isso pensando no Euclides da Cunha. E o Gilberto Freire, que, como ele fez questão de frisar numa das palestras que ele proferiu na UFPE muitos anos atrás, eu tive o prazer de assistir online, né, postumamente, ele tinha preferência pela estética dos castelos, ele gostava da Idade Média. E tanto o Euclides da Cunha quanto o Gilberto Freire foram muito influenciados pela intelectualidade luso-brasileira do início do século XX, que colocava o Brasil como um exemplo bem sucedido da colonização portuguesa, diferente daquela ideia que a gente vê muito na perspectiva anglo-saxônica, né, de separação do modelo colonizador ibérico e o modelo colonizador anglo-saxônico. E aí eu queria saber o seguinte, né, considerando que são narrativas, né, diferentes e tudo mais, se há algo semelhante nos modelos do Chile e da Argentina, porque eu não tive muito contato, assim como eu aguardo para receber o seu livro, para conhecer um pouco melhor, e ficaria muito feliz se você pudesse falar um pouco dessa bagunça que eu tentei sistematizar aqui. Obrigado.
A verdade, eu ainda tenho uma pergunta para você, Renan, porque eu entendo, você está dizendo que eles dois, o Freire e o da Cunha, tem duas bases muito diferentes, mas você disse que o Freire, além da ideia do sucesso da colonização portuguesa, que também leva ao lusotropicalismo, você está indo além dessa ideia do lusotropicalismo com o Freire? Eu entendo que você citou o caso Grande Senzala, e ele deixa isso claro até no prefácio da obra, que ele, antes de ir para os Estados Unidos, ele passou um tempo em Portugal e conheceu parte dessa intelectualidade luso-brasileira. Sobretudo o Paulo Mereia, que, se não me engano, era professor de Direito da Universidade de Coimbra e que tinha uma teoria que hoje é totalmente refutada sobre a possibilidade do feudalismo no Brasil e que assenta, em certa medida, nisso que você falou antes, né? Dessa experiência pregressa, dessa mistura, né? Desse caldeirão cultural que era a Península Ibérica e que isso teria sido muito enriquecedor para a experiência portuguesa na colonização do Brasil. E no caso português, em época, no início do século XX, esse argumento era muito importante porque o Brasil se destacava entre as colônias portuguesas e isso servia como motivo para justificar a permanência da colonização portuguesa na África no século XX. Eles falavam, olha, os países africanos ainda não podem, na verdade, nas colônias africanas não podem se emancipar porque eles ainda não passaram pelo mesmo processo que o Brasil passou. Nós precisamos ficar na África mais um pouco, né? Isso considerando as disputas europeias no contexto do colonialismo. Então, é uma narrativa que, lógico, comparada com a anglo-saxônica, a francesa e a alemã do mesmo período, é periférica, minoritária do ponto de vista intelectual, nas disputas ali europeias, mas que no Brasil eu sinto que tem alguma relevância. Eu queria saber como isso se consolida no Chile e na Argentina. Eu vou começar por a segunda pergunta do Renan. Em parte também porque são todos momentos muito diferentes dos casos que eu trabalho. O Freire já está nos anos 30, é o único realmente, netamente do século XX. Os outros casos são a Maria Graham, que escreve em 1824, e o Sarmiento, que escreve principalmente 1845 e 51, na metade tendo uma viagem ao Oriente, que também é como que leva esses dois momentos a terem relações particulares entre eles. E o Euclides da Cunha, que parece retomar a mesma forma que tem o Sarmiento de entender essas divisões geográficas e civilizatórias, mas muito depois, no Brasil, ao começo mesmo do século XX, mas escrito ao fim mesmo do século XIX. Então, são momentos muito diferentes, que tem muito mais conhecimento, historiografia, que é usado pelo Freire do que vai ter. A Maria Graham escreve sobre coisas que quase ninguém tinha escrito antes. O Chile era completamente desconhecido, e o que temos nesse momento é um Império Britânico que está absolutamente decidido a tomar economicamente as colônias. É o que faz no Brasil em 1808, chega e pede e aceita, digamos, o começo de 1808, o Império Britânico pode ter acesso ao comércio livre, que era o que estava buscando com o resto da América Latina, e a Graham, ela está dando uma explicação de por que seria bom para o Chile ter essa civilização britânica chegando ao Chile, e explica, por outra parte, que os chilenos são orientais, que eles têm os criolhos, os que são nascidos no Chile, mais de ancestros europeus, eles estão orientalizados, eles são um pouco orientais e, portanto, também seria bem melhor ter o Império Britânico tomando conta desse novo Estado, que parece que talvez não vai ter a possibilidade de saber realmente como se governar. Então, cada um deles tem uma razão muito, muito diferente e mostra uma faceta, um aspecto dessa situação.
Então, não são o uso do medieval, ou a medievalização e a orientalização que eu encontrei no Chile, na Argentina e no Brasil são diferentes. Por exemplo, uma das coisas que é interessante é que a Maria Graham, ela encontra essa orientalização do Chile e ela considera que o Império Britânico tem que entrar e modernizar através também do que vão ser os costumes, sim? Então, precisam ter mais cadeiras, precisam modificar a forma em que eles fazem as coisas, que eles já tinham conseguido no Brasil. O Freire, por exemplo, nos diz que uma das primeiras coisas que acontecem em 1808 com os britânicos no Rio de Janeiro é que eles decidem que todos precisam ter vidros nas janelas. E, claro, quem traz o vidro são os britânicos. E a explicação é que essas gelosias nas janelas eram orientais e que você tinha que se desorientalizar. Então, são situações muito específicas que cada um, no momento, também por as razões que tiveram, cada um desses autores, no momento, estiveram em contra ou a favor. O Freire está em contra da desorientalização do Brasil. Ele considera que o Brasil estava orientalizado, mas considera que isso era bom, considera que estava adequado ao Brasil, ao trópico, às necessidades que tinha sido uma forma de costumes que tinham se desenvolvido de uma forma mais orgânica, por dizer de algum jeito, que tinham relação com o espaço. Enquanto que essa modernização que queriam trazer e que trazeram os britânicos era, em certa forma, antitética à forma luso-brasileira que deveria ter continuado, que teria sido melhor que continue. Então, eu não sei se eu saberia como especificamente explicar, porque não é a mesma forma de identificar o medieval e de usar a ideia do medieval, ou de identificar o oriental e utilizar a ideia do oriental. Eu entendo que o bandeirantismo e a ideia do progresso saindo dos bandeirantes e da costa do Brasil é muito parecido com o que acontecia na Argentina com Sarmiento. E o Sarmiento e da Cunha sempre foram, historicamente, na historiografia, vistos como não uma repetição, mas, de certa maneira, um arco continuado. Da Cunha continua ideias que aparecem em Sarmiento. O da Cunha considera Sarmiento também uma excelente explicação da situação na Argentina. Ele diz que o Brasil ainda não tem o seu Sarmiento, e ele acaba sendo o Sarmiento do Brasil. Então, não sei se eu posso responder, mas que cada um deles usa essas ideias de maneiras diferentes e provavelmente de formas que eu não estudei, que eu estudei só algumas delas. Com o Freire, eu achei para mim foi impressionante o nível de conhecimento que ele tinha da Ibéria medieval. Nós encontramos, ele fala de toda uma série de conceitos muito específicos que tem algumas coisas que aparecem no chat que eu não sei o que são. Então, ele conhece os estudos da Ibéria medieval de um jeito que não era de esperar, vamos dizer assim. É surpreendente o nível ao qual ele conhece. São piadas, ok. Sim, essas eu não entendo todas. Então, Renan, eu gostaria de continuar falando. Eu acho que tem muitíssimo ainda a fazer com Freire. Eu adoraria encontrar tempo para fazer algumas mais dessas coisas. Eu toquei, vamos dizer, o Freire como um exemplo muito, muito importante, até que passou a ser desconhecido o ponto ao qual ele orientalizou o Brasil. Ele é estudado aqui nos estudos brasileiros, é impossível não estudar o Freire, mas toda essa questão da orientalização do Brasil não aparece, mas tem muitíssimo mais, sem dúvida. E o João Batista, sobre as continuidades e a herança da historiografia, vou dizer primeiro que outro lugar que é medievalizado desse jeito é o México.
tem esse historiador mexicano, Luis Beckmann, que ele traz também, ele continua toda essa linha, e ele tem um livro sobre a Idade Média no México, e depois um de 93, sobre a Idade Média em Brasil. Então, sim, eu acho que é uma herança da historiografia, mas o que eu acho que seria realmente interessante, e seria essa volta pós-colonial, que eu acho que é alguma das coisas que nós realmente podemos fazer, eu acho que também tenho isso por causa de ter ouvido o Marcelo, e a pergunta, até que ponto o conhecimento do Brasil pode ter influído no entendimento da escola francesa, não tanto, exato, aí tem o Luis Beckmann. Então, não é somente de que jeito nós, colonizados, recebemos uma historiografia da França ou de onde for, senão a pergunta pós-colonial, nesse caso, seria até que ponto a historiografia francesa precisou do Brasil para chegar a essas ideias que depois são aplicadas ao Brasil como se fossem reais ao Brasil. E eu me pergunto realmente, algumas das ideias do Américo Castro passou um ano na Argentina, por exemplo. O Sánchez Albornoz também escreveu desde a Argentina, que foi uma continuação, a Idade Média continuou na Argentina ou na América Espanhola. Então, a pergunta aí é até que ponto foram essas sociedades periféricas foram realmente necessárias para formar a historiografia hegemônica. Isso eu gostaria de saber. Que nós aceitamos como dizendo a nossa verdade, sim, eu acho que nós aceitamos como uma herança de alguém que sabe mais. Eu acho que isso não é realmente a forma de encarar isso, o que mais seria ver até que ponto, porque tem uma quantidade impressionante de acadêmicos franceses que passam pelo Brasil bastante cedo. Eu não sei como se relacionam historicamente, se eles primeiro vão ao Brasil e depois escrevem as coisas, mas eu fico com essa pergunta, essa dúvida. Eu espero ter respondido, eu acho que pode ser até mais do que simplesmente uma herança, senão até formador dessas ideias. Muito obrigado, respondeu sim. Bom, então agora eu vou chamar o Luiz. A Suelen pediu para ficar por último, o Luiz e o Lucas, que pediu para perguntar. Podem falar, Luiz e Lucas. O Lucas pode ir primeiro, porque ele pediu primeiro também. Ele pediu, eu achei que ele tinha pedido. Tudo bem, como vocês preferirem. Ok, então eu vou perguntar. Eu acho que é interessante, inclusive, porque faz um gancho importante com o que a Nádia acabou de falar. E eu não sei se a Nádia já comentou isso, e eu não entendi direito, mas eu fiquei com uma dúvida, ou quase que um questionamento a se olhar com mais profundidade. Se essa expressão, eu acho que travou. Não, a gente está ouvindo bem, pode continuar. O Renan, gente. Renan, não aguento. Retornamos? Lucas, retornamos. Ok. A minha questão, para evitar que trave novamente, para ser bem rápido, é se esse medievalismo na América do Sul, principalmente, no Brasil, no Chile, na Argentina, ele precisa ser encarado como algo original, próprio desses países, uma resposta própria desses países, ou já como uma derivação de um medievalismo importado da Europa, que tenta, na própria Europa, encontrar
as suas raízes nacionais nessa Idade Média, a sua identidade nessa Idade Média, a formação de seus quesitos culturais ancorados ali, e por isso que nós derivamos de uma praxis consolidada na Europa, de ir para a Idade Média encontrar essas raízes e tentamos adaptá-las aqui, ou se é algo completamente diferente, é uma resposta original por um outro viés nesses países. Ok. Posso agora? Pode falar. Você ouvindo, Nádia? Sim, sim. Ok. Minha pergunta vai um pouco nessa linha também de pensar um medievalismo aqui na América do Sul, na América Latina, mas especificamente no Brasil. E como você apontou, tem toda algumas aspas aí, toda uma tradição de medievalismo já. Só que aí, pensando até no tema que me interessa mais, você acha que, então, esse medievalismo que a gente está vendo despontar agora, assim, nos últimos anos, talvez na última década, nas últimas décadas, talvez, principalmente muito inspirado em material exportado pelos Estados Unidos ali no submundo da internet, esse medievalismo político extremo de extrema-direita, que nunca foi uma tradição da extrema-direita brasileira se representar como medieval, salvo ali a TFP em determinado momento, nunca foi uma coisa muito recorrente aqui, e agora, nos últimos poucos anos, isso teve um grande boom. Não sei se você chegou a ver aquele vídeo do Cavaleiro convocando a manifestação e por aí vai. E para muita gente isso é uma coisa muito nova, é uma coisa que apareceu, chegou, não é tão nova, mas chegou na superfície há pouco tempo. E é uma coisa que dialoga muito com o neoconservadorismo, principalmente dos Estados Unidos, com o Trump, mas também na Europa e tudo mais. E aí minha pergunta é, você acha então que isso aí é um fenômeno novo? Seria um neomedievalismo latino-americano, ou um neomedievalismo brasileiro, pelo menos? Eu não sei muito bem como é essa situação em outros países da América Latina. Okay. Você acha que daria para falar, então, uma distinção desses medievalismos, meio que um novo fenômeno? É isso. Okay, outra vez, eu vou começar com a pergunta do Luiz, porque fica mais fácil começar com a última. A verdade, eu acho que a maioria das vezes o medievalismo e a ideia da Idade Média, ela é formulada e reformulada quando ela é utilizada novamente. Às vezes nós encontramos que tem uma continuação que está usando, talvez, como eu dizia, o Euclides da Cunha parece que ele estava usando, em certa forma, ideias que já encontrávamos no Sarmiento, mas como eles falam disso, o que eles consideram medieval, eu acho que é sempre dependente do momento em que está sendo usado. Ou pelo menos eu encontro isso muito mais útil sobre qual a forma na qual está sendo os efeitos desse chamar uma coisa de medieval, ou de identificar o medieval como analogia própria desse momento para certas coisas, mais do que encontrar esses longos momentos. Então, pode ser simplesmente uma questão própria minha, que eu encontro que se diluem as razões políticas quando nós fazemos essas longas continuidades, ou encontramos mais razões que vêm, de algum jeito, de uma origem, de um momento anterior, que então é retomado. Eu encontro que mesmo retomar uma ideia que parece a mesma, não é nunca a mesma. Então, talvez a minha metodologia, eu não quero explicar de acordo ao que foi antes. Eu acho que sempre tem que ser trazido ao momento agora, explicado agora.
eu acho que sim, que essa forma de medievalismo que eu conheço, Luiz, o que você estuda, eu acho que sim, tem essa rede internet que acaba sendo usada e aparece muitíssimo em muitíssimos lugares. Então, talvez é porque não encontro que a ideia seja um fenômeno novo ou é um medievalismo específico do Brasil, isso tenha necessariamente, para mim, não teria tanta importância quanto por que estão usando, como está sendo isso útil para os fins desse grupo que está usando, por que, de repente, virou tão importante, sim, como de repente, uma coisa que era tão desconhecida como o presidente cavalgando com símbolos medievais virou importante na explicação do momento do Brasil. Então, acho que talvez nós temos algumas diferenças sobre se é importante que seja brasileiro ou que seja novo. Eu geralmente não me encontro com essa pergunta sobre se é novo tanto, mas nós podemos falar disso mais. Eu acho que talvez tenha uma pergunta embaixo disso, Luiz, que talvez eu não estou respondendo realmente, e antes de você talvez me dizer qual é essa outra pergunta, a questão de se é uma derivação, se o medievalismo novamente é brasileiro, vem do próprio lugar, ou se vem de algum outro lugar, se tem a ver com outras ideias. Eu acho que para o que eu estava fazendo foi importante ir o antes possível, ir aos momentos onde ainda não tinha esse medievalismo nacionalista identitário, onde estava só mesmo começando. Idealmente, essas estados-nações ainda não tinham sido formados. Era os começos com a Maria Graham, em 1824, o Chile está somente no 24, é a última luta, a última batalha que acaba as revoluções na América Hispânica. Então, é realmente no começo de tudo. A ideia de ir ao medievalismo, de aplicar a ideia do medieval, era completamente associada com outras coisas. Nesse caso, como eu estava dizendo, com o neocolonialismo britânico. Para o Sarmiento, não era a identidade da Argentina. A verdade é que eu acho que tanto para o Sarmiento como para o da Cunha, o medievalismo desses lugares rurais que estavam mais longe das costas do Atlântico era mais identidade do lugar do que outras coisas. Um pouco, eles estavam quase tentando romper com essa identidade ibérica dos países nos quais eles eram parte, para introduzir uma modernidade que eles consideravam que vinha de outra parte, que não era da Ibéria. Então, podemos dizer que sim, que era nacionalismo, ou que era a identidade, mas era uma identidade rejeitada, era uma identidade que queriam destruir para poder trazer a modernidade, uma identidade moderna, diferente, que era o que eles queriam para esses novos países. Então, mesmo que seja também a identidade nacional, funciona de um jeito completamente diferente ao que era a identidade nacional para o século XIX na Europa. Mas, de novo, eu acho que vocês também estão perguntando um pouco se isso é original, se vem do Brasil diretamente, se é uma continuação de ideias que vêm de fora,
E eu acho que eu me interesso mais, não tanto pela continuação, pelas rutas, sim, de como o conhecimento aparece, como é usado, mas eu me interesso mais por como como é usado nesse momento, por quê, por quem, e o que consegue essas ideias, como é que elas conseguem chegar a certos fins ou não. E tanto Sarmiento como da Cunha, podemos dizer que o medievalismo foi uma arma muito útil, que teve os fins que eles quiseram. Os habitantes das Pampas foram massacrados, tanto como os do Canudos. Eles acabaram com eles e trouxeram essa modernidade de fora. E não foi muito diferente com o Chile. Então, eu sei que eu não respondi completamente, mas eu acho que talvez é um pouco porque não estou tão... meu pensamento não está indo tanto a esse lado. Eu acho que é colonial, mas não dessa forma direta, como pensando da mesma forma, porque alguém nos disse qual era a resposta. Eu acho que ninguém ainda tinha realmente se interessado tanto por dar uma resposta sobre esses lugares. Então, a Tamires, olá Tamires, está dando muitas ideias aqui. Talvez você quer perguntar alguma coisa também. Faltou a pergunta do Lucas, né, para você responder. Bom, a do Lucas era se era uma derivação, se era para entender a identidade nacional, e o que eu acho é que quando começa eu para tratar, não é para entender se era realmente o quê? O Lucas disse que eu respondi. Tá bom. Eu tentei responder. Então, agora é a última rodada de perguntas. Eu vou pedir para o João fazer a pergunta dele. Eu acho que ele está logado com outro nome, enfim, mas é o João. E, por último, a Suelen vai fazer a pergunta antes da gente terminar. Pode falar, João. Boa tarde. Eu não sei se a Tamires gostaria de falar, porque, na verdade, a minha pergunta tem a ver com algo que ela trabalhou. Se ela perguntar alguma coisa relacionada a isso, seria melhor. Não sei se... Bom, enfim, eu acho que ela não se manifestou agora. A minha pergunta, na verdade, Nádia, é sobre essa relação entre o medievalismo e a religião, né? E o Richard Hughes, ele fala um pouco que justamente pela religião pensar essa questão da temporalidade de uma maneira diferente, enfim, seria um pouco complicado levar os estudos do medievalismo para pensar questões religiosas. E aí o Plínio, ele... não sei se foi o Plínio, mas que fala dos arautos do Evangelho, por exemplo, que é uma derivação da TFT, aqui no Brasil, eles o tempo inteiro voltam a essa questão da religião para, enfim, dentro do projeto deles, dentro do espaço deles. Enfim, queria se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, como você pensa essa questão entre medievalismo e religião, e o que você acha. Isso foi algo que a Tamires trabalhou, né, na dissertação de mestrado dela, acho que talvez uma das primeiras dissertações no país mesmo, né, eu acho que a trazer esse assunto. E aí, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, eu agradeceria. Obrigado. Sim. A Suelen vai fazer a última pergunta antes da gente encerrar. Suelen, pode fazer. Aí ela responde aos dois. Boa tarde, gente. É que eu tô pela internet aqui da universidade, por conta do alojamento, aí eu prefiro colocar no chat mesmo, porque o sinal é bem ruim. Ela escreveu, Maria, a pergunta. Então, você quer que eu leia a pergunta dela?
Posso ler foi essa a intenção dela, pelo que ela falou no áudio. Vou ler aqui para a Nádia. Aproveitando o que foi dito sobre antropologia, inclusive agradeço o link para o livro, O Tempo e o Outro, que já baixei. Para evitar interrupção por falta de sinal, deixo a minha questão. Muito bom participar deste evento, muito obrigado. Venho pensando sobre temáticas voltadas para a pandemias e grupos sociais marginalizados. Então, por recomendações de leitura, vi Judeus no século XIV, Negros e Estrangeiros Colonos na gripe espanhola e a ascensão do movimento Black Lives Matter. Agora, né? Mas justamente durante a pandemia do Covid-19. A quem serve a ciência? Desde as ciências médicas até a escrita da história. Vejo no medievalismo uma forma de conectar esses olhares que até então estavam isolados na historiografia. Gostaria que comentasse sobre a possibilidade desse diálogo. Então, eu acho que a ideia das ciências médicas e o medievalismo, nesse momento que a gente está vivendo, pelo que eu entendi. Pergunta dela. Obrigada. A verdade, lamentavelmente, é fácil responder as duas, porque eu não tenho trabalhado sobre nenhum dos dois temas. A questão da religião, a primeira pessoa com quem eu estive em contato de todos vocês foi a Tamires, quando ela estava começando a trabalhar sobre esse tema. E vocês lá no Brasil estão trabalhando mais sobre religião do que, até onde eu sei, qualquer outro grupo. Tanto a Tamires quanto o Clínio, sei também você, Maria Eugênia. Eu acho que tem muitas coisas a considerar e que o medievalismo pode ser realmente muito importante para abrir o tema, mas não é um tema com o qual eu tenha trabalhado. O máximo que eu encontro constantemente, talvez, e tenho pelo menos dois exemplos, é o uso da missa como momento que abre o tempo. Em duas diferentes textos, a missa é o que traz a Idade Média ao presente para esses autores. Então, acho que tem muito, mas eu não tenho estudado nem pensado muito no tema. E a mesma coisa com a pandemia e a medicina e o medicalismo. Eu sei, eu posso mandar para vocês, tem uma pessoa que trabalhou sobre temas que talvez tenham alguma conexão para você. Ela tem um nome que eu vou escrever mal, mas ela fala sobre medievalismo e a medicina e sexualidade na França, de uma das universidades da Califórnia. Eu posso mandar, eu tenho que ver na internet o nome dela, e ela fala justamente de medievalismo, medicina e doença. Mas realmente é até aí que eu posso dizer, ou ter ideias que talvez com ela você já pode ir mais longe. João, você quer colocar mais alguma questão? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria, então, agradecer muito a Nádia por ter participado. A gente está, aproveitar para divulgar, a gente está fazendo um ciclo de entrevistas com os pesquisadores do Grupo Linhas e chamando alguns convidados, a Nádia foi a primeira convidada, uma convidada internacional. Para a gente é muito importante esse diálogo e poder, como diz o Clínio, estar discutindo em português, porque fica muito claro, a gente consegue entender muito. A gente queria te agradecer enormemente por esse tempo. Teremos outros encontros nas próximas semanas, fazendo pesquisa, fazendo entrevistas com outros estudiosos que estejam abordando também o tema do medievalismo. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a Nádia, ao Grupo Linhas e a todo mundo que ficou até essa hora. Aqui no Brasil já, perto da hora do almoço já, então eu vou terminar agradecendo. Obrigada, Nádia.
Obrigada a vocês, eu realmente espero continuar estando em contato e gostaria muito de trabalhar com vocês sobre essa temática. Eu acho que vocês todos tinham também respostas a algumas das perguntas que fizeram, eu gostaria muito de saber as suas próprias respostas, espero continuar participando dessas entrevistas e palestras. Obrigada outra vez por me convidar. Muito obrigada. Até logo, gente. Tchau. Muito bom. Foi ótimo. Ótimo, realmente. Tchau. Até mais. Agora